O que é a realidade? Eu abro os olhos e me pergunto se os meus sentidos são capazes de perceber tudo o que acontece ao meu redor. Até que ponto eu posso confiar nas informações que eu recebo deles? Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu me chamo Patrick Magela e hoje a gente vai responder a essas questões analisando a lição mais importante de O Show de Truman. E pessoal, O Show de Truman é um desses raros filmes que tocam na ferida, que se propõe a trazer novas cartas para a mesa e a nos fazer enxergar a vida sob um novo ângulo. Então, assim, essa obra é espetacular em vários aspectos. Ela, por exemplo, nos apresenta um Jim Carrey um pouco diferente daquele que nós estamos acostumados a ver, agora um pouco mais contido e dramático. Aliás, nós já falamos sobre Jim aqui no canal. Mas o mais intrigante é que o Show de Truman vira uma chave na nossa cabeça que nos faz questionar se isso que nós estamos vivendo agora é verdadeiramente real. Bom, galera, como vocês já viram que o papo vai ser bom, não se esqueçam de já deixar aquele like agora no início do vídeo e caso você ainda não seja inscrito no canal, é só clicar no botãozinho aqui embaixo e vamos que vamos. Seguinte, pessoal, para que a lição mais importante de O Show de Truman faça sentido, é essencial que a gente relembre um pouco da narrativa e do contexto da obra. Há um último aviso importante, para quem ainda não assistiu a esse filme, pode ficar tranquilo porque ele está disponível na Amazon Prime, então não percam a oportunidade de conferi-lo por lá. Agora vamos ao resumo. O filme conta a história de Truman Burbank, um vendedor de seguros casado que, ao que tudo indica, leva uma vida absolutamente normal e pacata. Entretanto, com o passar dos dias, Truman começa a observar minuciosamente a realidade ao seu redor e a desconfiar dela. A partir de então, acompanhamos a sua jornada ao descobrir que ele vive em uma realidade simulada, na qual a sua vida é filmada 24 horas por dia e transmitida ao mundo inteiro. Bom, resumo feito, então agora vamos para o que interessa. Cabe a você dar sentido à realidade. Pessoal, em O Show de Truman, nós podemos observar dois pontos de vista diferentes sobre um mesmo assunto. De um lado, nós temos o Truman, protagonista desse reality, e que, apesar de ter o seu universo controlado, busca enxergar a realidade verdadeiramente como ela é. E do lado oposto, nós temos o Christoph, que é o idealizador desse programa e quem toma todas as decisões para fazer com que o Truman permaneça preso dentro daquele cenário. E isso nos traz uma interessante questão. A vida do Truman, mesmo sendo controlada e rodeada por atores, pode ser considerada como real? Bom, é bem provável que o nosso primeiro impulso seja dizer que não. Ela não passa de um esquema maquiavélico no qual tudo é ensaiado e o protagonista não tem a menor liberdade para escolher o seu caminho. Essa parece a resposta mais lógica e sensata, não é mesmo? Entretanto, há um episódio no filme que pode ter passado despercebido, mas que nos oferece a possibilidade de enxergar a realidade sob um outro ponto de vista. Durante uma rara entrevista com o Christoph, que foi o criador do programa, o repórter fez uma pergunta que durante anos permaneceu na mente dos espectadores. Ele disse: "Por que você acha que o Truman nunca chegou perto de descobrir a verdadeira natureza do seu mundo até agora?" E então o Christoph rebateu com as seguintes palavras: "Porque nós aceitamos a realidade do mundo que nos é mostrada. É simples assim." E pessoal, essa frase curta possui um ensinamento muito profundo, porque ela supõe que a realidade é subjetiva. Em outras palavras, o Christoph está afirmando que aquilo que nós consideramos como real não passa de uma interpretação. Estranho, né? Será que isso é verdade? Bom, antes de nos apegar a essa ideia, vamos primeiro analisá-la com calma e com carinho para ver se ela realmente faz sentido. Seguinte, nós temos 5 sentidos que nos informam sobre o que se passa ao nosso redor. Ou seja, a visão, o tato, o paladar, a audição e o olfato nos trazem sinais daquilo que a gente chama de mundo real e também nos permitem interagir com ele. Mas será que eles são confiáveis? Será que a gente pode acreditar 100% nas informações que eles trazem? Bom, para responder
essa pergunta, basta a gente pegar um exemplo bem simples. Vamos supor que alguém, sei lá, da Finlândia venha passar férias no Rio de Janeiro durante o inverno. E aí, no dia em que o finlandês decide visitar o Cristo Redentor, a temperatura é de 15 graus. E ele percebe que enquanto ele está de regata e short curtindo a brisa maravilhosa, praticamente todos os cariocas estão encasacados. Portanto, olhem que curioso. O vento é exatamente o mesmo para todo mundo e a temperatura também. Mas mesmo assim, as pessoas reagem de forma diferente. O que nos leva à conclusão de que os nossos sentidos não traduzem fielmente a realidade. Ué, mas peraí, Patrick. Pô, isso só acontece porque o cara da Finlândia tá acostumado com o inverno rigoroso. Já os cariocas não. É por isso que tem essa disparidade, pô. É verdade. Mas a questão interessante aí é a seguinte: quem está mais próximo da realidade? O finlandês ou os cariocas? Ou nenhum deles? Na verdade, todos estão certos, porque no fim das contas é uma questão de interpretação. Por exemplo, jiló é bom ou ruim? Em essência, ele não é nenhum nem outro. É o seu paladar que vai dizer. É por isso que tem gente que gosta, assim como também tem gente que odeia. Beleza, nós fizemos uma descoberta bem legal. Agora vamos dar um passo além e ver se essa mesma subjetividade também se aplica a outras áreas da vida. Pessoal, eu imagino que vocês já tenham ouvido a frase "você é o criador da sua realidade". Isso, a princípio, pode soar como algo completamente doido. Mas como nós estamos buscando entender as palavras do Christoph, nada mais justo do que pôr essa ideia à prova também. Bom, para isso, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que essa frase não pode ser considerada no seu sentido mais literal e óbvio. Porque se fosse assim, já que eu crio a minha realidade, eu podia fazer 100 barras de ouro aparecerem na minha frente aqui e agora. E a gente sabe que o jogo não funciona desse jeito. Portanto, galera, o que a gente tem que observar é aquilo que está por trás dessa frase. Ser o criador da sua realidade significa simplesmente que a realidade se organiza da forma que você escolhe percebê-la. Para facilitar o nosso entendimento, vamos pegar um exemplo concreto disso. Vamos supor que esteja de noite, você acabou de assistir um filme de terror e foi dormir. Só que no momento que você deita, o que costuma acontecer? Vários sons e barulhos surgem aparentemente do nada, indicando que pode ter alguém na sua casa. Agora, se você decidir levantar, ir até a cozinha e acender a luz, você vai perceber que todo esse medo estava vindo do simples barulho da geladeira e do estalo que o piso dá de tempos em tempos. E mais, na verdade, esses sons estão presentes todos os dias, só que você não percebe. Por outro lado, não se pode negar que quando você estava deitado no escuro, tudo levava a crer que tinha alguém realmente invadindo a sua casa, não é? Perceberam como agora fica mais fácil de entender a frase "você é o criador da sua realidade"? O que ela está nos dizendo é que a realidade sempre se organiza de forma a estar de acordo com aquilo que a gente quer enxergar. E aí, pessoal, nós chegamos ao ponto-chave para compreender a lição mais importante de O Show de Truman, que é a seguinte: a realidade está aberta para interpretação e, portanto, cabe a nós atribuir sentido a cada acontecimento da vida. Nada é necessariamente bom ou ruim, tudo depende de como você decide enxergar. Por exemplo, uma faca pode ser uma ferramenta extraordinária capaz de te auxiliar no preparo de uma comida deliciosa, mas ela também pode ser usada para ferir alguém. E perceber isso é crescer como ser humano, porque nos torna responsáveis pela nossa vida e pela nossa felicidade. Ou seja, isso significa que se você sofre por conta de uma situação, saiba que a situação em si é neutra. Portanto, é você quem está escolhendo encará-la de forma negativa. Então, se você reprovou numa prova, se as coisas não aconteceram como você gostaria, se você não foi contratado para o emprego dos seus sonhos, enfim, tudo isso pode doer, é claro, mas o que você vai extrair disso depende exclusivamente da forma com a qual você escolhe perceber a
realidade. Porque a gente não deve esquecer que por trás de todo o acontecimento há uma lição esperando para ser aprendida. E se nós retornarmos ao Show de Truman com esse entendimento, nós vamos perceber que por mais que o programa fosse completamente controlado, para o Truman aquilo era indiscutivelmente real. Agora, no momento em que ele se abriu para as possibilidades, apesar de nada ter mudado na sua vida, o Truman conseguiu fazer uma leitura diferente e interpretar a realidade de uma outra forma. Portanto, galera, a lição aí é compreender que a realidade não é fixa, ou seja, ela se assemelha à água de um rio que muda de curso a cada momento dependendo de como nós queremos enxergá-la. Então, não se esqueçam que é nossa responsabilidade e de mais ninguém escolher a nossa realidade, ou seja, como nós encaramos as situações do dia a dia. E galera, essa é a forma mais profunda de mudar a nossa vida. Pessoal, me contem aqui nos comentários, por favor, o que vocês acham de O Show de Truman. Eu particularmente amo esse filme e também quais outras lições vocês pescaram da obra. Aliás, se vocês quiserem que a gente analise outros filmes nessa mesma pegada, tipo A Origem, Clube da Luta, enfim, é só deixar aqui embaixo. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar hoje, galera, então um beijo para vocês.